Inteligência emocional, um atributo necessário para nós aplicarmos no decorrer da nossa vida e também nesses últimos tempos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nosso Foco é Jesus. Eu peço encarecidamente que você fique até o final desse vídeo, que eu quero te trazer um ensinamento de suma importância, principalmente para esses últimos dias. Você tem lidado com situações difíceis no trabalho, na família, ou na escola, ou na igreja, enfim, fica até o final desse vídeo, que eu quero te dar umas dicas e te trazer umas orientações por intermédio da Bíblia. A Bíblia fala sobre inteligência emocional, ou se fala, se nós lermos o livro de Provérbios, nós vamos ver que a Bíblia está recheada de exortações e ensinamentos acerca deste assunto. Como, por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 17. O que facilmente se irrita faz doidices, e o homem de maus desígnios é odiado. A gente pode folhear a Bíblia aqui, uma atrás da outra, a gente vai ver que cada página vai ter uma palavra referente a esse assunto. Versículo 32 do capítulo 16 de Provérbios. Melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que toma uma cidade. Vamos lá. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que faz alta a sua porta busca a ruína. Versículo 27 do capítulo 17. Aquele que possui conhecimento controla as suas palavras. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Outra coisa também, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você já parou para analisar que em todos esses textos, a ferramenta principal que faz com que a pessoa não controle suas emoções, começa através da língua? Pare para pensar nisso. A Bíblia, ela relata, Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, ele também cita em algumas passagens, aquele que quiser ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Ele também fala, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, tudo vem através da língua, daquilo que falamos, daquilo que proferimos e também palavras quando nós usamos no momento do confronto. E por que eu quero trazer esta palavra? Porque a gente está vivendo hoje em dia um nível de intolerância da parte das pessoas. Você pode ver, é no trânsito, é no trabalho, é na família, ninguém mais se tolera, as pessoas não aceitam ficar naquela posição de silêncio, porque o mundo vê desta forma. Como é que o mundo vê? O mundo vê que quando você recua e fica em silêncio mediante uma afronta, uma discussão, o mundo vê isso como um sinal de fraqueza da sua parte, né? Mas para quem é sábio, para quem está na presença de Deus, isto para o Criador é o quê? É sabedoria, é controle, inteligência e independência emocional. E é disso que eu quero falar aqui neste vídeo. Você que tem sofrido problema, você que não sabe controlar suas emoções, fique até o final do vídeo que eu quero te trazer uma palavra, né, tremenda acerca do assunto, claro, com base bíblica. Então, como eu tenho falado, o mundo vê desta forma. As pessoas não aceitam ser confrontadas ou até serem perseguidas e afrontadas de forma injusta, porque a nossa tendência como seres humanos, como pessoas carnais, da natureza humana, é revidar, é se vingar. E nós podemos entender que na Bíblia, Jesus tinha controle emocional. Mais afronta e perseguição do que ele sofreu, a Bíblia diz que ele não revidou e que ele não usurpou o ser igual a Deus. A Bíblia diz que quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele era, espancado, ele não revidava. A Bíblia fala sobre isso, mas ele foi até o final e suportou a morte de cruz em nosso favor. Então, nós vemos ali o maior exemplo da inteligência emocional foi o próprio Cristo. Por quê? Porque o Espírito do Pai estava nele. Então, em primeiro lugar, para que você venha ter inteligência emocional, independência emocional, autocontrole, em primeiro lugar, primeiro acima de tudo, é o quê? É a presença do Criador.
Você precisa estar na presença do Criador. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz: quem poderá os condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem fará qualquer acusação contra os filhos de Deus? A resposta é Deus quem justifica. Então, em primeiro lugar, isto aqui é primordial. Em primeiro lugar, você precisa estar na presença dele, firme. Você, né, saber que existe um Criador que te justifica, que te comprou e se responsabiliza por você. Então, primeiríssimo lugar. Segundo lugar, para você ter esses atributos, essa virtude, é você se conhecer a si mesmo, você saber quem você é. Então, isso aqui é muito importante, saber quem é você, conhecer a si mesmo, ter convicção de si mesmo, né, das suas qualidades, ter pensamento positivo de você mesmo. Outro atributo, conhecimento. Você precisa ter conhecimento porque quem aprende não depende. Conhecimento liberta. Outro atributo, estudar o comportamento das pessoas. Isso é muito importante. Nós vemos que nesses últimos tempos, muitas pessoas estão sofrendo abusos de pessoas borderline, de pessoas narcisistas, e existe técnicas, estratégia para que você venha lidar com esse tipo de pessoa e está aqui na Bíblia. Então, uma das estratégias principais para você lidar com isso é o silêncio. É o silêncio e para nós que somos cristãos, a oração. Oração e silêncio. E falar quando é necessário. É lógico. Então, nós vamos entender a lógica disso. Primeira coisa, discutir com pessoas ignorantes, com pessoas que gostam, né, de querer despertar gatilhos em você, discutir com pessoas que são viciadas em ter respostas emocionais suas, vai ser pior para você. Porque aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: eu sou superior a ele, eu domino ele, né? Eu controlo as emoções dele, ele tem medo de mim. Então, se você demonstrar, né, então o vilão vai, né, abusar de você de uma maneira muito forte, sabe? Então aqui a gente vai entender que você não pode demonstrar os seus gatilhos e você não pode demonstrar nos olhos a perseguição e a afronta e a pressão psicológica que esta pessoa faz com você. Então, começa por aí. E outra, discussão não vai resolver nada. Brigas, discussão, você não vai ganhar nada com isso. E todas as vezes que você reagir a essas pessoas, mesmo você estando na razão, você perde a razão, você perde a moral e você pode se incomodar e o problema não vai ser resolvido e a sua vida espiritual vai ficar estragada e o ódio, o rancor vai brotar dentro de você e entra então a questão da falta de perdão, que é outro problema que pode se ocasionar numa doença física. É por isso que é necessário perdoar, porque Deus não manda você perdoar alguém em vão para se rebaixar com a pessoa, porque existe um propósito benéfico na vida sua, não na vida da outra pessoa. É na sua vida que vai existir esse propósito benéfico. E outra coisa também que você precisa entender, tá? Vamos pegar duas nações, dois países, e esses dois países entram em guerra, ok? Preste bem atenção, entra em guerra, e nesta guerra, a população não tem nada a ver com isso, mas apenas dois psicopatas que estão no poder. Dois governantes psicopatas que estão ali guerreando pelos seus próprios interesses, aí envolve a população que não tem nada a ver. Aí esses países se brigam, começam a guerrear, né? E essa guerra dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Eu estou fazendo uma comparação. Quando você vive em conflito com o outro, discutindo com o outro, é uma guerra, tá? É uma guerra. Mas vamos pegar que essas duas pessoas são dois países que estão ali a se brigar, tal. E a guerra dura 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí daqui a pouco a guerra cessou, terminou. Né? Agora eu vou te perguntar uma coisa, existe um placar de quem ganhou a guerra e de quem venceu a guerra? Existe lá que o país tal faturou tantos pontos, lá o outro país lá fez menos pontos, né? Existe um placar de quem ganhou e quem perdeu a guerra? Não, não existe. O que aconteceu nesses anos que ocasionou a guerra? Destruição, milhares de soldados mortos, mulheres viúvas, crianças que foram covardemente assassinadas, pais de família que foram covardemente assassinados, mulheres que foram covardemente
assassinadas por conta do interesse de dois psicopatas, né, que estavam ali a fazer conflitos por interesses, né, para tomar o território de um, para roubar o recurso mineral do outro em si. Ou seja, a guerra não resolve nada, porque não traz benefício, não melhora a economia, não melhora a sociedade, só vai trazer trauma e não vai melhorar o campo político, não resolve nada. Então nós vemos aqui um exemplo. Se você for discutir com outra pessoa, não vai resolver nada. Sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar magoado, coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de mágoa, tu vai ficar com o ranço daquela pessoa e você não vai conseguir exercer o padrão do cristianismo como Deus quer. A pureza, a santidade, né, o perdão, que isso tudo é essencial, é fundamental, e também saúde. Não estou falando só de saúde mental, espiritual, emocional, claro que isso também, em primeiro lugar, mas saúde física, porque a gente vê muitos relatos de pessoas que são doentes emocionais e que estão cheias de problema de saúde porque não sabe fechar a boca. E a Bíblia é recheada sobre esses assuntos que falam, como eu já mencionei e volto a mencionar, aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Também, aquele que quer ter dias felizes, guarde a sua língua do mal. Então, é tudo relacionado ao que fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E também, no final de tudo isso, um alerta muito forte, pode trazer também condenação. A falta de controle emocional, né, pode ocasionar também em condenação, porque toda palavra proferida os homens vão ter que dar conta no dia do juízo. Então, controle emocional é isso, é você não se deixar levar pelas palavras que te atingem. É você conhecer a si mesmo, você ignorar. Isso é inteligência emocional, né? E segundo, independência emocional. O que é independência emocional? O que a Bíblia fala sobre independência emocional? Se nós lermos o capítulo 5 de Mateus, aonde Jesus ele vai falar sobre o Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, um dos últimos versículos, Jesus ele vai dizer assim, olha só que interessante, sobre a independência emocional à luz da Bíblia. A Bíblia diz aqui no capítulo 5 e o versículo 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, independência emocional é o quê? É você não se deixar levar pelas calúnias, difamações e pelas campanhas de difamações que o teu vilão está fazendo contigo. É isso. O que ele fala, o que ele pensa de você, a campanha de difamação que ele vai fazer com você, sabe? Isso é independência emocional. Por quê? Isso acontece muito. As pessoas entram em depressão porque elas se deixam levar o que a pessoa fala. A pessoa falou bem de mim, me elogiou, o ego vai lá em cima. Falou mal, pensou mal, mentiu, caluniou, o ego vai lá embaixo, aí vem a depressão, vem o surto, e no fim a pessoa é uma dependente emocional. Então, isso aqui é muito perigoso, porque o vilão, ele pode te manipular e controlar também as tuas emoções por conta disso. E eu digo uma coisa, se é uma coisa que Deus abomina, se é uma coisa que Deus odeia, que Deus tem nojo, é de pessoas que são manipuladoras. Porque quem faz esse tipo de coisa está fazendo o papel do adversário. Porque quem é que manipula o mundo? A política do mundo, a economia do mundo? Quem é que manipula o sistema de televisão, as mídias, a internet? Né? É o mal. É o mal. Ao ponto de a mentira estar se tornando verdade e a verdade se tornando mentira. Isso são manipulações. E as pessoas são marionete de uma força oculta que manipula. Então, a gente pode entender pessoas que têm esses traços manipulador, controlador, de querer controlar as emoções, ela está sendo guiada por essas entidades. Então, este vídeo é um vídeo esclarecedor. Procure buscar
conhecimento nisso. Acredite em você, acredite no teu potencial, porque não é o que os outros falam, não é o que os outros dizem, mas sim o que o Criador diz e pensa de você, porque a última palavra vem dele, ok? Então, fica por aqui esta pequena palavra de edificação, né, para a tua vida. Compartilha este vídeo com pessoas que têm vivido problemas desta forma no trabalho, na escola, na família, na igreja, enfim, para que as pessoas venham, né, receber este pequeno fragmento, esta pequena semente do conhecimento à luz da Bíblia que eu estou passando aqui neste vídeo. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Criador permitir.